Nós precisamos cada dia mais do Senhor. O nosso lar, nossa família precisa do Senhor. Aleluia. Esperar o meu amado chegar. Esperar meu amado chegar. Quando ele chegar, vou convidá-lo. Isso, convide Jesus nesta noite. Em minha casa. Isso é tudo que eu preciso. Isso é tudo que eu mais quero. Estou desesperado. Isso, eu falei para o Senhor, para ter tua presença em minha vida, em minha casa. Visita, Senhor, os nossos familiares. Visita a família da tua igreja. Vem. Isso, convide ele, porque ele vem. Sempre foi meu prazer. Fique à vontade. Sem pressa de ir embora. Se quiser pousar. Pense no seu lar. Minha casa é teu lugar. Oh, glória. Jesus está entrando no seu lar. Jesus está libertando o seu familiar, curando, restaurando. Jesus está aí com você, adore ele. Sem pressa de ir embora. Se quiser. Isso, fale para ele. Minha casa é teu lugar. Oh, meu irmão, entregue a tua casa, a tua família, a tua vida para Jesus. Aleluia. Isso é tudo que eu mais quero. Estou desesperado para ter a tua presença. Fale para Deus. Aleluia. Em minha vida, em minha casa. Visita os nossos familiares. Visita, Jesus, opera. Vem cear comigo. Oh, glória a Deus. Fique à vontade, sem pressa. Se quiser pousar, fale para Deus. Minha casa é teu lugar. Vem, tua presença, fale para Deus. E foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser. Aleluia. Minha casa é teu lugar. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Quando nós convidamos o Senhor Jesus para entrar no nosso lar, Ele é o Deus da restituição. Ele é o Deus que cura, que liberta. Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Jesus é a nossa fortaleza. Jesus veio a esse mundo para nos dar vida e vida com abundância. Jesus veio para desfazer toda a obra do inferno. Jesus nos resgatou, meu irmão, minha irmã. Você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. A tua casa, a tua família, dos
Comece a agradecer a Jesus, porque Jesus, ele tem ouvido o seu clamor, as suas orações. Grandes livramentos o Senhor tem dado para os nossos familiares, porque nós estamos sempre apresentando eles diante do altar do Senhor. Estamos apresentando a nossa casa, a nossa família, e crendo na promessa: eu e a minha casa seguimos ao Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória. Visita, meu Deus, cada familiar que se encontra nesse momento internado, nas UPAs, nos hospitais, aqueles que se encontram, meu Pai, nas prisões, nos asilos, aquele que se encontra no seu lar, acamado, doente, desenganado. O Senhor é o médico dos médicos, e nós cremos, meu Pai, que vai passar, porque o Senhor tem uma palavra para mim e para o teu povo. A tua palavra é vida, a tua palavra liberta, restaura, cura e salva, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Pai, toma a direção desta reunião, que o Senhor venha nos ensinar conforme a tua palavra, porque nós estamos aqui para aprender a fazer a tua santa vontade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que está com a palavra de Deus, abre no segundo Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. Amém? Nós vamos ver aqui que o inimigo, ele faz de tudo, irmão, para roubar a nossa paz, a nossa saúde, tentar destruir a nossa vida. O diabo não fica feliz quando eu e você também, sempre se levanta para tentar destruir. Mas ele vai ter segundo Reis, capítulo 6, a partir do verso 8, diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel. Em conselho com seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma e nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Nós vemos aqui que o rei da Síria estava ali preparando uma armadilha para pegar o povo de Israel. Mas veja que o povo de Israel tinha um homem de Deus, e o homem de Deus levou uma mensagem: só não desce por aquele lugar. Se o rei de Israel não tivesse dado ouvido ao homem de Deus, ele teria descido e teria sido o quê? Destruído. Quantas pessoas estão tendo sua vida está sendo destruída porque ela não está dando ouvido à palavra de Deus? Quando nós damos ouvido à palavra de Deus, nós vamos aprender a enfrentar situações do inimigo que tenta se levantar contra nós. Mas aqui o homem de Deus pegava, levava a mensagem, o rei de Israel obedecia. E chegou um momento que o rei disse: espera, tem alguém entre nós traidor, que está entregando as nossas estratégias de guerra para o povo de Israel. Só que não tinha ninguém entregando, era Deus que estava revelando para o povo de Deus. Assim como Deus está revelando para mim e para você a palavra, para que a gente venha tomar posse da nossa vitória, para que a gente não venha aceitar que o inimigo venha destruir a nossa vida, nem a nossa casa, nem a nossa família, meu irmão.
Aleluia. Continuamos assim, versículo 12. Respondeu dos seus servos: ninguém, ó rei, Senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fazei saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. E ele disse: ide, vem de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito: és que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e forte tropa. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, saindo em tropas e cavalos e carro, havia cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele respondeu: Eliseu, não temos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém, irmão? Amém. Você vê que o homem de Deus, você está preparado para nos dar uma palavra de fé. Não temos. Quando nossos olhos espirituais não estão abertos, nós ficamos desesperados. E agora, o que eu vou fazer na minha vida? Que luta eu estou passando? Será que Deus não está ouvindo a minha oração? Será que eu sou tão pecador? Não, Deus é maravilhoso. Deus tem nos dado a sua palavra, tem nos ensinado: não temas. Você veja que o inimigo se preparou, montou um exército para destruir a vida de Eliseu, porque ele dava a resposta para o rei de Israel. Então, quando você é uma pessoa de oração, irmão, o inimigo se levanta contra a tua vida, porque ele não quer que você esteja na casa de Deus orando pelo teu familiar, porque ele queria destruir o teu familiar. Ele estava preparando o cerco ali para destruir. Mas por que não destruiu? Por causa da sua oração, por causa de você que está intercedendo, orando. Deus está dando livramento, irmão. Então, por isso o inimigo não quer que você esteja firme na palavra. Eliseu disse para não temos, porque esse exército que se levantou contra nós, saindo e vai aumentar. O exército está com a gente. Bom, o diabo já perdeu a batalha. Você tem um Deus todo-poderoso. Quando você clama, pede a Ele em oração, sem duvidar, Deus ele atende o teu clamor, meu irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. E continuando, diz assim: ele disse, respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de quê? De fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Pede, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu da cegueira conforme a palavra de Eliseu. Você veja como a oração, irmão, é importante a gente orar. Eliseu orou para que o jovem abrisse os olhos espirituais e que ele visse que ele não está só. Deus estava com ele. O exército de Deus estava com eles. E o exército do inimigo, quando se levantou contra eles, vieram contra ele, Eliseu orou e disse: Deus, pede. E quando Eliseu orou, todo o exército ficou cego. E assim nós temos que orar, irmão, para repreender essa ação que o inimigo vem contra nós. Você tem o nome de Jesus, irmão. E é por isso que nós temos que orar, repreender toda ação do mal. E Eliseu orou e Deus atendeu a oração conforme Eliseu. Aleluia.
Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me, guiai-vos ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Então Deus deu um grande livramento para Eliseu e para o seu auxiliar. Você veja que Eliseu, de nenhum modo, ficou desesperado. Meu Deus, e agora? Bom, quando a pessoa de oração, as notícias, as situações vêm, porque nós estamos nesse mundo. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos passar por luta e por dificuldade. Mas nós temos um Deus Todo-Poderoso. Amém? Olha o que diz aqui a palavra de Deus em 1 Pedro. A nossa luta, irmão, não é contra pessoas. A nossa luta não é contra vizinho, colega de trabalho, nada disso. A nossa luta é espiritual. Aleluia. Em 1 Pedro, capítulo 5, lá no verso, sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vou ler de novo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, nosso adversário é o diabo, não são pessoas. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo fica ali, procurando brecha, situação, para tentar devorar e destruir a nossa vida. E quando o inimigo vem, ele tenta destruir família, saúde e vida financeira. Assim como aconteceu na vida de Jó. Quando ele teve a permissão, ele foi lá na vida de Jó, tirou tudo que ele tinha, perdeu tudo. Depois perdeu a família e por último perdeu a saúde. Você veja que o diabo fica ali tentando destruir. Mas nós que conhecemos o Senhor, glória a Deus, nós temos o conhecimento da palavra, porque a Bíblia diz aqui em 2 Samuel, vamos lá, 2 Samuel, aleluia. Você viu que o nosso adversário, o diabo, ele fica rodeando, querendo devorar. Mas a palavra de Deus diz aqui em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 4. Nós não podemos ter medo, temos que estar vigilando, sóbrio, atento. O inimigo se levantou contra a situação, repreendeu logo, irmão. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito, diabo. Você não vai prevalecer essa situação contra a minha vida e contra a minha casa. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 4. Posso ler? Diz assim, ó: invoco o Senhor. É isso que nós vamos fazer agora. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Amém, irmão? Então, quando nós invocamos a Deus, nosso Deus, ele seja louvado, porque ele atende o nosso clamor, ele atende as nossas orações. E a Bíblia diz, aleluia, quando nós invocamos a Ele e glorificamos a Ele, o que Ele faz? Ele nos salva dos nossos inimigos. Então o diabo não tem direito de destruir a nossa vida. Você viu ali que o rei da Síria queria destruir Eliseu, ele orou, repreendeu em nome de Jesus, pediu para que Deus cegasse todo aquele exército, e Eliseu e seus servos saíram daquela cidade e foi para outra cidade, livre de toda ação do mal. Olha o Deus poderoso que nós servimos, irmão. Esse Deus é poderoso demais. Mas você viu que Eliseu disse? Não temas, não duvide, creia. Nós iremos orar, então creia, meu irmão, porque Deus é contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vamos orar para que esse mal, em nome de Jesus, seja repreendido, para que essa ação do mal caia por terra, em nome de sua casa, que é a melhor coisa que o ser humano pode fazer, Senhor. E sempre eu digo, sempre eu falo, amo esse capítulo, Isaías 55.
buscar o Senhor enquanto se pode achar, aleluia, evocar enquanto está perto, Senhor, porque estamos na tua casa, aleluia, a tua casa, Senhor, a Bíblia fala que é melhor um dia na tua casa do que 1000 em outro, Senhor, aleluia. Então tome tuas mãos, Pai, tome tuas mãos, cada um que aqui já está, Pai, na tua casa, aquele que não pôde vir também, Pai, restaura, cuida, protege, Pai, aleluia, porque o mundo está aí perdido, Pai, aleluia, mas aquele que conhece a tua palavra, a Bíblia diz, aleluia, que todas as coisas, Pai, cooperam para o bem daquele que amam a Deus, Pai. Então te apresento, Senhor, entra onde o ser humano não consegue entrar, Pai, envia o teu Espírito Santo, Pai, neste momento, Pai, toma os presídios, Pai, toma os hospitais, aleluia, toma todo aquele, Pai, que conheceu a tua palavra e te abandonou, Senhor, toma em tuas mãos todo aquele que louvava, aquele que falava, Pai, traz para a tua casa, Senhor, restaura, Pai, nesta noite, casamento, Pai, abalado, Pai, traz para a tua casa, Senhor, aleluia, todo aquele que se perdeu, Senhor, então guarda na tua presença, restaura, Pai, aquilo que foi quebrado, aleluia, como vaso que se quebrou na mão do oleiro, Pai, a palavra é linda e revelação é maravilhosa, Pai, o Senhor não quebra vaso, Pai, a Bíblia diz que o vaso se quebrou, Pai, estamos se quebrar, Pai, na tua presença, muitas das vezes as coisas não acontecem porque não te buscamos profundamente, Pai, na tua presença, aleluia, louvado seja Deus, e que nós venhamos se quebrantar na tua presença, Pai, aleluia. Outra palavra que eu acho linda e maravilhosa, Pai, naquele momento, aleluia, que Lázaro morreu, chegou a sua irmã, Pai, e disse: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, aleluia. Mas a Bíblia também fala que chega outra irmã dela e se lança aos pés do Senhor Jesus, e eu vou estar precisando neste momento, aleluia, se lançar aos pés e dizer: Senhor, se tu estiver comigo, nenhum mal se sucederá, nenhum mal acontecerá, aleluia. Então caia aos pés de Jesus Cristo nessa noite, busque Ele, aleluia, todo o tempo e fora do tempo, aleluia, porque louvar a Ti, Pai, dar glória, aleluia, quando tudo está bem, quando a geladeira está cheia, quando está com saúde é bom, Senhor, mas dá glória a Deus e aleluia na prova, aleluia, não é para todos, Pai. Então toma tuas mãos, Pai, nos capacita com a tua palavra, Senhor, nos capacita com o teu poder, que o teu Espírito Santo vai vir entrar dentro de nós, aleluia, louvado seja Deus, para guardar todo o mal, Pai. A Bíblia diz, como foi falado, Senhor, que o inimigo está ao nosso derredor, Pai, clamando, clamando, aleluia, aquele que possa tragar, Senhor, aleluia, se ele está ao derredor, Pai, aleluia, ou ao redor de nós, na nossa presença está o Espírito Santo de Deus, está o Senhor Jesus Cristo, aleluia, junto a nós, Pai. Então toma todas em tuas mãos, Pai, aleluia, toma essa rua, aleluia, toma esses 4 cantos desta igreja, Pai, aleluia. Eu oro pela vida, Senhor, do nosso pastor Damião, Pai, eu oro pela sua família, pelos seus filhos, Pai, aleluia, por essa igreja que foi levantada, Senhor, que desde lá da cruz, quando o Senhor disse está consumado, o Senhor já tinha visto, Pai, esse templo, aleluia, esse lugar de adoração, Pai. Então em tuas mãos te apresento, Pai, te apresento toda a casa, Pai, não só a dele, mas cada família, Pai, que aqui está, Senhor, toma toda essa família em tuas mãos, Pai, aleluia, toma todos aqueles, Pai, que aqui está, e aquele que não pode vir, Pai, guarda na tua presença, Senhor, aleluia, toma cada um de nós, Pai, que nós não viemos esquecer, Pai, do teu sacrifício naquela cruz, aleluia, o preço foi alto, o preço foi de sangue, Pai, e a Bíblia fala, aleluia, que foi um favor imerecido, coisa que eu não merecia, Pai, mas o Senhor fez, Pai, e eu te agradeço todos os dias, Pai. Oh Deus poderoso, Pai, nós precisamos cada dia mais da tua direção. Passa com o teu poder, Pai. Vai visitando agora, Senhor, cada pessoa que está aqui sendo representada através dessa fotografia. Meu Deus, consagra agora, meu Deus, essa carteira de trabalho. Que todo empecilho que tinha se levantado seja destruído agora. Toda doença, toda ansiedade, toda depressão, todo mal, em
Em nome do Senhor Jesus, sai desta casa agora todo mal. Sai desta casa todo espírito de doença, todo espírito de perturbação, de vício. Em nome do Senhor Jesus, como ministro da palavra do Senhor, assim como Eliseu profetizou, orou, repreendeu, dizendo que todo mal venha cair por terra. Assim como Eliseu orou, e todo o exército da Síria ficou cego. Nós oramos agora que toda a potestade do inferno que se levantou contra esta casa seja repreendido agora. Todo espírito de perturbação, todo espírito de suicídio, pensamento de morte, espírito de inveja, espírito de feitiçaria, trabalho de feitiçaria, cai por terra agora. Nós consagramos agora cada vida. Consagra agora, meu Deus, esta água. Que cada molécula desta água, meu Pai, quando teu servo beber desta água, aonde houver uma pessoa doente, enferma, que ela seja curada de toda opressão, de toda dor, de toda enfermidade. Porque assim como aquela mulher, meu Pai, que tocou no Senhor e saiu virtude e poder, nesta noite, nós estamos aqui na tua casa, que é chamada casa de oração, e oramos e repreendemos toda ação do mal, em nome de Jesus. Que haja cura, que seja repreendido toda bactéria, que seja repreendido toda enfermidade, do alto da cabeça até as plantas dos pés. Nós repreendemos e declaramos que nenhum mal vai destruir esta vida. E nós cremos no Deus que tem todo o poder para curar e libertar. E esse Deus todo-poderoso é Jesus Cristo. Jesus Cristo tem todo o poder no céu e na terra. E no nome de Jesus nós declaramos, aqueles que estão nesta fé, Pai, neste propósito de oração, que eles sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Oh, meu irmão, creia e tome posse da tua vitória. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe.